Teste de exercício e reabilitação cardíaca no mundo real, um caso clínico de insuficiência cardíaca por miocardite, que vai ser apresentado pelo Dr. Fábio Peralta Matias, que é especialista em medicina do exercício e do esporte, é diretor médico do setor de medicina do exercício do Centro de Excelência Física, é médico do setor de medicina do esporte do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. E como debatedores, nós teremos o Dr. Marcelo Iori Garcia, que é mestre e doutor em cardiologia pela UFRJ, coordenador do Laboratório de Ecocardiografia da Clínica de Insuficiência Cardíaca também da UFRJ, do Hospital Universitário, e o Dr. Celso Nardim de Barros, especialista em clínica médica pela UF e em cardiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia, com MBA de Gestão Executiva pela UFRJ e diretor técnico da NB Clínica. Pedir agora para o Dr. Fábio começar. Bom dia a todos. Agradecer o convite, dizer que é uma honra e uma alegria participar desse evento, mais uma vez, e dessa vez de forma virtual, né? Deixa eu dividir aqui a minha tela, não sei se está todo mundo vendo já. Vocês conseguem ver? Ok? Consigo ver sim. Ok, obrigado. Então, e agora estamos aí com o Celso e Marcelo. Vamos discorrer um pouquinho sobre um caso acontecido recentemente. Eu queria pedir um minuto para falar uma coisa que não tem nada a ver com o caso que a gente vai comentar. Esse é um ano olímpico. As Olimpíadas já eram para ter acabado, se elas tivessem acontecido. E elas teriam início agora, no dia 25, terça-feira, começariam as Paralimpíadas. E aí eu resolvi fazer homenagem a essa atleta, Amy Purdy, que é uma atleta biamputada de snowboard. Em algumas semanas ela fez uma cirurgia para a reconstrução da parte inferior da coxa dela. Enfim, fazendo reimplantação de músculo para voltar à competição. Só para dizer que isso inspira muita gente, né? Acho que nada mais inspirador e emblemático, ilustrativo como a Paralimpíada para isso, para a gente que trabalha com reabilitação. Ela que dançou com um robô no Maracanã, aqui nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Ok, então vamos ao nosso caso clínico. Uma alegria estar aqui com meus novos amigos, Celso e Marcelo. Batemos bastante papo aqui. Aconteceu o seguinte, no dia 10 de março, a gente estava lá na unidade, no Cefis. A gente tem contíguo ao salão de reabilitação cardíaca, temos um laboratório de ergospirometria, que a gente atende lá os pacientes da reabilitação, né, para a gente poder estratificar na entrada, na saída, na evolução. E nós recebemos pacientes externos também. Então, me aparece um paciente lá, 43 anos, sexo masculino. Ele vem com um teste com uma indicação para avaliar protocolo para transplante. Um paciente com histórico de muita atividade física, é policial civil, trabalha em operações, né? Aí, musculação, jiu-jitsu, corrida, você fez Ironman, sempre teve bom desempenho, boa tolerância, sempre falando isso. Sem nenhuma história patológica prévia significativa, sem história de uso prévio de medicações de ação vascular. Mas ele tinha uma história de muito uso de suplemento e tinha uma história de usar esteroides anabolizantes. Eu frisei o usar aqui, porque parece que isso não foi um uso, foi também um abuso. Depois o Celso pode escorrer um pouquinho melhor com ele, que foi o Celso que me encaminhou esse paciente. Tá? Então, ele começou a perceber uma queda no desempenho físico dele, começou a notar uma intolerância progressiva aos esforços, chegando a passar mal até numa operação policial. Passou a ter dispneia em repouso, buscou atendimento médico e aí solicitaram exames para ele. E aí eu vou esperar o Celso discorrer um pouquinho sobre o caso, para depois a gente falar sobre esse teste, para a gente voltar um pouquinho no tempo. Fabio, você vai precisar parar o teu compartilhamento, tá? Avisar aos que estão assistindo, comentários no chat, pergunte na ferramenta QIA, que é perguntas e respostas, lá no canto inferior da tela. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Pablo, Marcelo, Fábio, enfim, eu sou Sérgio e o DERCAD. Bom, como o Fábio já introduziu, em dezembro de 2019, esse paciente masculino de 44 anos, agente de segurança pública e usuário crônico de esteroides, realmente era um usuário, pode-se considerar um usuário abusivo. Ele fazia ciclo já de hormonioterapia, principalmente com estanozolol, desde há 5, 6 anos atrás.
Ele, então, inicia um quadro em dezembro de 2019 de dispneia aos grandes esforços durante a operação policial. Ele procura atendimento médico de emergência e, nessa procura de atendimento médico de emergência, ele é diagnosticado com asma. Então, os sintomas dele foram tratados com sintomáticos e ele recebeu alta. Em janeiro já de 2020, ele apresenta uma piora dos sintomas, evolui para uma classe funcional 4, um estágio D, e os exames dele demonstravam um ecocardiograma, uma disfunção grave de VE, uma disfunção grave de VE representada por uma fração de ejeção pelo Simpson de 27%, um volume diastólico final de 251, quando o normal seria em torno de 115 ml, e um volume sistólico final de 171, quando o normal seria até 48 ml. Uma disfunção biventricular. Ele tinha uma pressão sistólica de artéria pulmonar estimada pela IT baixa, de 35, dentro de valores ainda aceitáveis, porém, havia um processo possivelmente subestimado pela insuficiência ventricular direita. Com relação ao aparelho valvar, ele tinha uma dilatação do anel mitral, apresentando uma IM grave e uma IT moderada, também por dilatação do anel. Eu vou ilustrar isso com as imagens. Pessoal, vocês estão vendo a imagem do eco? Estou vendo bem, Celso. Ok, obrigado. Esse eco, ele já é o eco na clínica, tá? Pode-se considerar que o que a gente está vendo aqui ele chegou a ficar 10% a 20% pior dentro da internação do paciente, mas é o eco com loop para mostrar para vocês. Então, aqui 4 câmeras, uma disfunção grave de ventrículo esquerdo, aumento de ato esquerdo, enfim, uma disfunção ventricular direita. Você observava no 2 câmaras, é uma disfunção também muito grave, remora intraventricular. E aqui, a insuficiência mitral por dilatação do anel, uma insuficiência mitral grave, com aumento de ato esquerdo. Em relação às medidas, esse paciente tinha um aumento de ato esquerdo, 4,7, né, em relação à medida linear, um diâmetro diastólico final de 8,2 e um diâmetro sistólico final de 6,79, né, a fração de ejeção de 34% pelo Typos, insuficiência mitral grave, e aqui você vê que a regurgitação tricúspide leve a moderada com um gradiente de 22, a cava dele nesse momento não era uma cava, já era uma cava que não estava no cheio, já vinha um pouco mais compensado, que não era a fase hiperaguda do quadro. Essas funções eram basicamente as mesmas. Um padrão restritivo de fluxo mitral e um strain bastante alterado, né? Difusamente alterado, predominando um pouco em bases a alteração dele. E aí os volumes estão aqui descritos, 251 e 171 ml. Celso, esse eco é janeiro, né? Esse eco é janeiro, 13 de fevereiro. Esse eco ele é pós-alta, tá? É porque a imagem, mas ele na internação esse eco ele era um eco mais ou menos 23% de fração de ejeção, tá? Tá. O sintoma começa lá em dezembro, né? O primeiro atendimento. Exatamente. Tá, perfeito. Tá certo? E aí, diante desse eco, é feita então a angiotensia para afastar a lesão coronariana. Vocês estão já vendo a tela de apresentação. Sim, sim. Então, ele faz a angiotensia para afastar a doença coronariana, é normal. Faz, então, a ressonância confirma os achados de disfunção grave de ventrículo esquerdo, uma fração também de ejeção de 27%. E o dado importante, ela não confirma o diagnóstico de miocardite, não apresenta realce tardio, fibrose, o que deixa a gente num quadro ainda de indefinição da etiologia e da motivação dessa insuficiência cardíaca de início subagudo. Né? Dessa fase já estaria mais ou menos a 1 mês do início dos sintomas e uma insuficiência cardíaca progressiva e rapidamente progressiva. Né? São testados, então, sorologias para esse paciente, CMV, Epstein-Barr, HIV, Chagas, hepatite C, herpes, entre outras, que não foram positivas, todas foram negativas. Na verdade, herpes foi positivo, mas era um IgG. Vinha com troponina positiva durante toda a internação. Tá? Ele sai ainda com troponina positivo.
elevação de BNP e, para pesquisar imunidade, autoimunidade, um FAN negativo. Tá? Ele é internado em terapia intensiva, apresenta sinais de hipoperfusão, disfunção renal e elevação de enzimas e precisa de suporte inotrópico, tá? Milrinona e levozimedana. Não precisou de assistência circulatória externa, não precisou de ventilação mecânica, tá? Em fevereiro, então, a gente toma a decisão de realizar a biópsia endomiocárdica. Ele preenchia uma indicação classe 1B de biópsia, porque ele possuía uma ICC de início recente, a gente caracteriza mais ou menos entre menor que 2 semanas, e principalmente de forma inexplicada, né? Não encontrava-se motivos para isso. Um VE dilatado, poderia ser dilatado de tamanho normal, mas no caso dele era dilatado, e com comprometimento hemodinâmico e necessidade de suporte. Então, a gente faz uma biópsia endomiocárdica, a técnica utilizada foi a biópsia de ventrículo direito, e esse material é enviado e encaminhado ao IKDT. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai discorrer a respeito dos resultados, que aqui está a referência, tá, das indicações de biópsia, vai discorrer sobre o resultado da biópsia endomiocárdica que foi encaminhada ao IKDT na Alemanha. Celso, um segundinho, só antes da gente entrar propriamente dito na biópsia, assim, chama atenção essa ressonância que você mostrou, que realmente não mostra o realce tardio. Houve um delay, né, assim, entre a abertura do quadro e a realização da ressonância. Isso é uma das causas que a gente pode ter de ressonância negativa, mesmo em vigência de miocardite. E, às vezes, pacientes muito graves também vão para a ressonância num momento clínico muito ruim, o que não permite que a técnica seja totalmente adequada para a realização do método. Mas, assim, um quadro muito rápido, realmente uma evolução de dezembro para janeiro, né, fevereiro, precisando de inotrópico. Então, assim, uma indicação clássica de biópsia, a gente não tem a etiologia, tem aí um uso de anabolizante que sempre nos preocupa, claro. Então, a gente vai para essa biópsia mesmo. A biópsia foi para onde, Celso? Foi para o IKDT. IKDT, tá. Faz favor, bota lá, então, para a gente... Não é sempre que a gente tem a oportunidade de receber uma biópsia do IKDT, né? O IKDT é um centro lá na Alemanha, é um dos centros que recebem mais material do mundo, tem uma experiência enorme com isso, e sempre que a gente tem um material desse é muito proveitoso, porque a gente não consegue fazer o diagnóstico com a histologia habitualmente. Então, é um método de excelência que a gente deve sempre que puder, né, ter um resultado desse tipo. Mostra, por favor, Celso. Celso, só acrescentando também com relação à ressonância, de fato isso aconteceu, a primeira ressonância ele estava muito instável ainda, tá? Ele tolerou mal a ressonância, a técnica foi prejudicada, mas 15 dias depois nós repetimos a ressonância já com um estado clínico melhor, e ele manteve os mesmos achados. De fato, realmente, a primeira ressonância foi muito ruim tecnicamente. Tá? Taquicardia, enfim. Eu vou abrir, então, a ressonância e eu vou passando, você vai me dando o caminho, tá, Marcelo? Tá. A gente está no início isso, dela? Isso. Tá no recebimento do material, tá? Então, assim, eu vou ler. Normalmente, eles mandam um laudo com um resumo inicialmente. Se eu estiver me estendendo muito, fica à vontade, tá, Celso? Mas avaliação, né? Resultados da biópsia, cardiomiopatia inflamatória, sem uma evidência histológica de células gigantes, mas com suspeita de miocardite por células gigantes, de acordo com o perfil genético. Então, avaliando o perfil do gene propriamente dito para levantar essa suspeita diagnóstica. A imunistoquímica, em que a gente está procurando anticorpo, né? A gente está procurando o que causou essa inflamação. Então, hoje é uma técnica padrão e a gente só deve dar diagnóstico de miocardite se a gente tiver realmente a imunistoquímica. Olha o que ele mostra lá, linfócitos, e aí a gente tem várias expressões celulares para que a gente mostre inflamação. Os linfócitos certamente estão muito envolvidos, os macrófagos, e geralmente o nosso sistema, o HLA, o antígeno leucocitário humano, está sempre envolvido nessa resposta inflamatória. Então, uma das expressões do HLA é
é o ICAM, que é uma molécula de adesão celular. Então, isso também é feito no resultado da imunohistoquímica. Então, célula, macrófago e expressão do HLA. Isso é uma coisa padrão para que a gente tenha isso. Tem o diagnóstico. Aí vem isso aqui, ó. Identificação histológica sem evidência de miocardite de acordo com os critérios de Dallas. Então, a gente passou muitos anos com Dallas, né? E assim, ainda hoje, pela indisponibilidade da imunohistoquímica em boa parte dos serviços, a gente continua subdiagnosticando só pelos critérios de Dallas, que é puramente uma avaliação histológica. A morfologia convencional mostra um miocárdio regular, com uma fibrose mínima, isso é bom, ele não tem muita fibrose nesse momento. E nessa avaliação ainda ser uma evidência histológica, então repare, a gente não faria esse diagnóstico se você não tivesse a avaliação do perfil genético, como ele mostrou lá em cima. A expressão genética preparada aqui mostra genes diferencialmente regulados e existe uma suspeita para a presença de células gigantes. A análise molecular desse tecido confirma sequências positivas para eritrovírus, porém com uma baixa carga de transcrição, de replicação viral, né? O RNA do eritrovírus foi negativo. Então, repara a sequência. Ó. A gente olhou célula, a gente olhou imunohistoquímica, e o que a gente vai fazer agora é pesquisa viral, porque eu não posso imunossuprimir, eu estou procurando aqui uma causa específica dessa miocardite. Eu não posso imunossuprimir se o camarada for vírus positivo, senão a gente vai piorar ele, vai matar esse indivíduo. Então, preciso saber se esse paciente tem vírus positivo ou não. E aqui, embora o eritrovírus tenha sido positivo, o RNA é negativo. Então, repare o grau de sofisticação que a gente tem nesse aspecto. E, além disso, o Dr. Schuster, ele que avalia todas essas biópsias, ele normalmente ainda recomenda um tratamento. E aqui ele recomenda um tratamento imunossupressor baseado na suspeita de células gigantes. Pode passar, Celso, por favor. Então, depois desse resumão, eles costumam separar passo a passo. Acho que pode passar um pouquinho também, Celso, porque só para a gente... Aqui a gente pode ir. Deixa eu ver o que tem embaixo, só para... Aqui eu acho que tem mais resumido, ó. Então, vamos lá para a tabelinha, só para a gente não ser muito extenso, mas olha lá, infiltrados imunocompetentes. Então, agora eu estou na imunohistoquímica. Então, eu estou analisando o fenótipo lá, eu estou analisando CT3, eu estou analisando LFA, eu estou analisando perforina. Perforina é altamente citotóxica. Aí, repare aqui na coluna da direita, o limiar. Ó. Então, ele bota aqui, para CD3, aqui ele mostrou um limiar de 14, tinha 8. Então, o CD3 foi negativo. Para o LFA, ele foi positivo, era 14 de limiar, a gente está com 28. Perforina era 2,9, a gente não tem perforina, isso é bom não ter perforina. Tem vários algoritmos, porque a perforina é muito citotóxica. Então, tem algoritmos perforina positiva, perforina negativa. Repara o macrófago com limiar de 40, a gente está com 60, 61, e um CD45RO com 60 também. Então, aqui está dizendo que os linfócitos estão altamente ativados e que o nosso sistema HLA, agora aqui expressado pelo ICAM, que é uma molécula de adesão, num limiar de 1,2, nós estamos com 2,21. Então, a gente segue com os critérios de positividade para uma miocardite. Pode ir, Celso. Não sei se tem mais coisa embaixo. E aqui ele vem, por último, eu tenho que saber se esse paciente tem vírus e se tem replicação viral. Ele só teve eritrovírus positivo, porém com RNA negativo. Então, não tem replicação viral. Então, a expressão genética mostra células gigantes e granulomas não são detectados. Isso é outra informação importante, porque aqui a gente está procurando sarcoidose, a gente está procurando miocardite eosinofílica, a gente está procurando miocardite de células gigantes, a gente está procurando outras causas agora que não vírus, já que a replicação viral foi toda negativa. Então, ele fecha como uma miocardite de células gigantes e sugere uma terapia imunossupressora
baseado nos resultados da lâmina. Às vezes eles mandam fotos, né? A gente vê aqui CD4, vê as moléculas de expressão, vê macrófagos aqui nas lâminas. Então, nos dá tranquilidade de propor um mecanismo imunossupressor com tranquilidade. Dá para a gente avançar nesse quadro de uma forma mais tranquila num jovem que está evoluindo com critérios de gravidade, já com inotrópico, possivelmente já quem está acompanhando, pensando em transplante, em listagem para transplante, porque é um paciente que não está indo bem. Acho que é isso, né, Celso? Não sei se você quer mais Muito bom, alguma Marcelo, coisa. é isso aí. Não, é isso aí. Eu quero acrescentar aqui com relação a a dificuldade, né, da gente conseguir um centro que de fato entregue resultado, né, porque eu acho que isso acaba fazendo com que a gente indique muito menos biópsia, né? Muitas das vezes as biópsias são inconclusivas, é um método invasivo, e é só observar a sofisticação do trabalho realizado pelo IKDT, que de conseguir chegar sem, né, uma parte grande da biópsia realizada, sem chegar a um diagnóstico por um estudo muito apurado. Então, assim, reforçar que a gente biopsia ainda pouco e que isso faz parte, né, em todos os protocolos de estudos de insuficiência cardíaca, de início subagudo a agudo, sem causa explicada, que a gente proceda com a biópsia do miocárdio. E, como você falou, em março, ele já vinha, então, perdão, só um detalhe, né? O resultado da biópsia, a gente começou, então, o corticoide, né? Iniciou o prednisona 1 mg por quilo de peso e a ciclosporina, que é o padrão hoje da literatura para o tratamento desse paciente. Isso em fevereiro já, ele recebe alta com uma biópsia já realizada, ainda com troponina positiva, principalmente também depois que realizou a biópsia. Oi. A gente você chegou a pesquisar a doença imunológica depois desse resultado, que é importante, né, com células... Pesquisamos a parte de tireoide foi negativa, o FAN é negativo, fator reumatóide negativo, enfim, ele hoje está sendo acompanhado em parceria com uma outra colega para ver a parte imunológica, uma reumatologista, e foi feita toda a pesquisa, parte de vasculite, ANCA, ASCA, enfim, todos os fatores, é tudo negativo, não tem nada positivo. A despeito disso fazer parte da história dos pacientes com miocardite de células gigantes. Né? Perfeito. E aqui, só lembrando, Celso, foi feito várias sorologias, né? A sensibilidade da sorologia, ela é muito baixa, ela é muito baixa. A gente normalmente a turma pede, né? A gente sai pedindo mesmo, aquele desespero de ter o paciente na mão deteriorando, mas a sensibilidade é muito baixa. Ela é assim, 2%, 3%, algumas séries 4%, mas geralmente a gente tem sorologia negativa. Então, assim... Até porque ele se apresenta, e quando tem positiva já é IgG. Exatamente. Pelo prazo, mas enfim, faz parte. E então ele volta em março e a gente esperava uma melhora de função dele, mas infelizmente não foi o que aconteceu. O ecocardiograma mostrava os mesmos achados que a gente tinha da alta, e desse momento eu então encaminho ele para o Fábio, né, para fazer ergospirometria e para o protocolo de transplante. Então eu vou passar a palavra agora ao Fábio para ele discorrer sobre o assunto. Certo, obrigado. Bom, então ele chega, a gente volta ao ponto que eu parei ali, ele chega para a gente... Aqui. Então ele chega para a gente ali, uma coisa bem sucinta, ele... Aqui. Esse aqui é o eletro dele de repouso, tá? Alterações aqui da repolização ventricular, isso é importante, depois eu vou mostrar ele na volta. E tem os gráficos metabólicos, são um teste normal, tá? Ele não preenche nenhum dos critérios, até dos critérios de gravidade dele para ICC, ele não preenche nenhum, né? O que me fez ligar de volta para o Celso, para a gente conversar sobre isso, né? E até a possibilidade de a gente admitir o tiro na reabilitação. O que chama atenção é isso aqui, por volta de 9 minutos de esforço, ele correndo na esteira, né? Apesar de não estar provavelmente com a mesma forma, ele deve ter uma periferia bem tratada, alguma coisa ali.
uma memória boa de exercício, mas ele, com 9 minutos de esforço, me faz essa taquicardia ventricular. Nenhuma repercussão hemodinâmica, né? Mas eu não trabalho em ambiente hospitalar, ali o Cefis, né? A gente tá fora de ambiente hospitalar, e achei mais prudente interromper o teste, passei ele para a fase de recuperação ativa, apesar de ele estar assintomático. Então, a gente teve aí um teste submáximo, né? Quem parou fui eu, e ela voltou espontaneamente depois de 1 minuto e 40, né? De TV. E aqui está o traçado do ritmo dele, vocês conseguem acompanhar por aqui. Ele entra aqui assim, depois sai espontaneamente. E isso chamou atenção, como é que a gente faz com esse cara, né, para receber ele aqui com segurança. Só que isso foi no dia 10 de março, né? Eu tenho aqui uns slides do professor Salvador Serra, a quem eu devo uma boa parte do que eu conheço. E os critérios estão aí, ele está sempre acima disso, não tem nada aqui importante. Existem scores para isso, que podem ser progresso score demais também. Mas depois eu boto os resultados para ele, não preenche nada que possa sugerir um critério de gravidade maior para a gente pensar em transplante. Fábio, Diga, pode falar. a classe funcional no momento dessa ergospirometria, né? Como é que ele estava, Celso? Classe 1 para a gente na ergospirometria. Eu vou mostrar para vocês aqui. E já aí com 1 mês de terapia imunossupressora. Já com 1 mês de terapia, ele teve um desempenho, a classificação funcional dele foi muito boa. Isso aqui é um resumo dos resultados dele, tá? Ele chega aqui, ele faz mais de 8 METs, tá? Classe funcional 1. O que chama atenção aqui é uma resposta pressórica deficitária, tá? Mas mantido ali uma potência circulatória normal. Naturalmente é um teste submáximo, o R de 1,01. Chama atenção um T meio um pouquinho prolongado também, tá? Mas um VE/VSO2 slope de 20,99. Você vê que o limiar anaeróbico dele já está acima de 20, o VO2. Então, essa é um resuminho que a gente faz para facilitar a informação, né, daquele calhamaço que vem da ergometria. E aí eu ligo para o Celso, né, passo para ele isso aí, no dia 10 de março, para falar da arritmia ventricular, que foi o que mais me chamou a atenção ali, né, para a gente discutir como é que a gente recebe esse cara para a reabilitação, para ele voltar a fazer o monitorado, como é que a gente consegue, até para aventar a possibilidade de colocar um CDI. Só que no dia 16 começa a quarentena, a gente fecha todo o serviço, a gente ficou mais de 100 dias fechado, não só nós, mas todo o serviço de reabilitação cardíaca no Rio de Janeiro. E aí, diante disso, a gente ficou, né, com um gap nisso aí, na nossa abordagem conjunta. E ele continua sendo avaliado pelo Celso. O Celso vai evoluindo ele e a gente fica aguardando a volta. Então, eu vou devolver para o Celso, tá, Celso? Ok. Bom, eu vou ver aqui para você. Bom, então, nesse momento que ele retorna, né, o Fábio entra em contato com a gente e de fato, abre a quarentena. Esse paciente fica cerca de 20 a 25 dias sem ser reavaliado. Claro que foi orientado a não fazer esforço físico, né? Foi orientado a manter o repouso, evidentemente, por estar também em terapia imunossupressora, foi orientado a ficar em casa, né? E em 8 de abril, ele retorna, por volta do início de abril, ele retorna para que a gente faça uma nova reavaliação. Ele apresenta, então, um ecocardio, e aí ele apresenta o eco que vem a grande surpresa, né? Que na verdade era o êxito do tratamento. Ele apresenta uma melhora expressiva na função cardíaca. O volume diastólico, que chegou a ser 251, passa a ser de 121. O volume sistólico final, que chegou de 771, passa a ser de 61 ml. A fração de ejeção atinge o limite de 50%. E as insuficiências ventriculares, insuficiências mitrais e tricúspides dele, basicamente, ficam mínimas, tá? Então, eu vou trocar para que a gente possa ver o exame dele já aqui em 22 de abril de 2020. Tá? Então, a gente observa que o átrio esquerdo dele diminuiu, né? Ele tinha um 4,7 de átrio esquerdo na medida linear.
nas medidas também lineares, o diâmetro diastólico final dele cai de 8,2 para 5,6. O sistólico final, se eu não me engano, era um próximo de... Era de 6,79. Ele cai para 3,89. Então, ele apresenta uma evolução extremamente favorável. A IM, que era uma IM importante, se torna uma IM pequena. E o strain, a despeito da melhora, permanece ainda com alterações, né? Agora já focado um pouco mais na base do que no perfil anterior. Tá? E aí aqui a gente tem um loop para poder ilustrar o quanto que esse ventrículo... Eu vou puxar o anterior, tá? Para que a gente possa parear as imagens. Esse é o anterior. Celso, Sim. esse primeiro eco, né, chama a atenção que, apesar dessa grave disfunção ventricular, esse ventrículo bem dilatado, né, você vê que ele perde completamente a forma dele elíptica, né, um ventrículo que dilatou, está bojudo, contraste espontâneo. A gente vê que não tem aquela parede fina, extremamente fina, de uma miocardiopatia dilatada habitual. E, às vezes, até sugere ela com um aumento de espessura, que talvez refletindo um pouco de edema miocárdico nessa fase, né? É um ventrículo que, apesar de muito grave, nos anima no sentido de não ter aquela parede tão fina que a gente encontra nas miocardiopatias dilatadas, que frequentemente ficam como idiopáticas, né? E a recuperação muito rápida também chama atenção no que pese a terapia imunossupressora, é uma recuperação fantástica, né? Assim, em termos do aspecto temporal, né? A gente até questionar o quanto realmente que foi a imunossupressão ou o quanto que esse paciente está numa curva de melhora espontânea, talvez, do quadro dele. Mas é uma evolução, assim, são 2 ventrículos, assim, muito bem documentado, a diferença entre eles. Mas chama atenção um pouquinho talvez a presença do edema, em especial no septo do primeiro eco, né? Sim. Sim. O que sempre animou a gente, na verdade, assim, porque em todos os exames, né, a presença da fibrose, ela foi basicamente não foi vista, né? Então havia inflamação vista lá e confirmada na biópsia endomiocárdica e mesmo na própria biópsia com uma baixa prevalência de fibrose, né? Então isso levava a crer que a gente poderia ter um evento de melhora nesse paciente. Por isso que quando o primeiro exame vem já 20 dias de utilização de imunossupressão e o exame ainda é um exame ruim, isso gerou um certo desânimo, né? Então a gente acabou agendando consulta para inclusão no protocolo de transplante. Ele não quis ir, tá? Foi a opção dele de não ir à consulta, porque a gente já ia abrir com as possibilidades e o teste da ergospirometria acabou não preenchendo critérios, enfim, acabou também nem seria possível que ele entrasse dentro do protocolo. Então, assim, de fato, ele tinha alguns critérios de bom prognóstico, né? E ele suportou, na verdade, esses testes, etc., porque ele era um profissional da Polícia Civil especializado da CORE, com um rendimento absurdo anterior. Ele tinha uma periferia absurda. Esse paciente ele era um paciente extremamente forte. E aí, por isso, também suportou um pouco essa disfunção tão grave que teve. E esse eco ainda é melhor, tá, Marcelo? Ele foi pior do que isso, porque esse eco já é da alta, ele já tem um padrão de compensação muito forte. Tá? E aí, você comparando, né, quando você coloca, enfim, o 2 câmaras, é mais gritante ainda, né? Quando você compara com o 2 câmaras anterior. Nossa. Né? Então, assim, esse é o último, né? Enfim, e aqui você vê que até a imagem piora um pouco a qualidade, porque o coração grande ele fica bonito no eco, né? E o coração menor ele já acaba sendo... Enfim, então ele recupera o volume, mas ao longo eu vou trocar a tela aqui da imagem. Quer comentar mais alguma coisa, Marcelo? Posso trocar a tela? Não, vamos em frente. Obrigado. Só por causa do tempo. Então, ele retorna, ele acaba progredindo dessa forma e
E é só que ele apresenta uma intercorrência clínica, ele faz uma hepatite medicamentosa e uma disfunção renal, uma lesão renal pela ciclosporina. Então, é obrigado a suspender, permanece com corticóide, é suspenso e trocado para micofenolato mofetil, tá? Diante da queda das enzimas hepáticas e da melhora da função renal. Então, hoje ele está com função renal normal e sem hepatite documentada. Está em desmame, então, de corticoide. Tá? Então, a gente está fazendo terapia substitutiva, né? Tentando deixar ele com o mínimo de dose possível de corticoide. A literatura fala muito em prazo do corticoide, Marcelo, até é interessante falar isso, em 24 meses, mas esses pacientes, classicamente, são pacientes que têm uma chance de recaída muito grande, né, da miocardite de célula gigante. Então, enfim, ele está ainda no curso inicial, mas a gente discutir um pouco o prazo que a gente vai levar ele de imunossupressão é um dado interessante, né, Marcelo? Celso, assim, eu tenho muito medo realmente, assim, você está aí com um grande problema na mão, que é a retirada do corticoide. As células gigantes, em especial, têm uma recorrência grande na saída do imunossupressor. Existem alguns estudos observacionais no sentido de otimização de terapêutica, mais beta-bloqueador, nessa transição aí para a retirada do corticoide, mas não existe assim um ponto definido quando tirar. E que dose de imunossupressão você vai deixar lá do corticoide? Você vai deixar 10 miligramas? Você vai deixar 5? Qual vai ser a terapia imunossupressora crônica nele, né? Então, quase que assim, tentativa e erro, né, Celso? Assim, essa é uma grande dúvida. Assim, quando tirar, que dose manter, como é que a gente vai fazer isso, porque é difícil mesmo. E a outra questão que a gente vai colocar, depois o Fábio vai entrar também, é a discussão, né, que, enfim, a gente teve um paciente que fez uma taquicardia ventricular sustentada, dentro num teste de esforço provocada, né, o quanto esse doente tem ou não indicação de cardiodesfibrilador implantável, né, uma discussão rica, porque primeiro, esse paciente não foi encaminhado para uma reabilitação cardíaca no momento inicial, né, porque o paciente ainda estava em fase aguda, né, ou subaguda do processo, então não seria indicação de reabilitação naquele momento, né, ele havia atividade ainda de doença manifesta, e ele foi encaminhado. Eu acho que essa discussão depois o Fábio vai acabar trazendo. E a gente, em agosto, finaliza esse paciente, esse dado que eu vou trazer é o dado dessa semana, onde a gente repete a ressonância e ele já mostra uma fração de ejeção de 72% na ressonância, ou seja, um incremento de 210% na fração de ejeção. O volume diastólico final, lembra que chegou a 251 ml, hoje está em 119. O volume sistólico final de 170 está em 59, ou seja, uma redução de 52% do volume diastólico final e uma redução de 60% do volume sistólico final. E, de novo, ausência de sinais de miocardite, fibrose, etc., observáveis, né? E novamente, então, eu reencaminho diante de todos esses dados para, aí sim, já um protocolo de reabilitação cardíaca, uma nova realização de aerospirometria, e aí eu passo a palavra para o Fábio. Beleza. Aí o Fábio ficou com essa roubada, né? Botar um indivíduo que tinha feito uma TV novamente para correr, né? Mas a roubada maior, acho que todo mundo tem muitos amigos e colegas aqui que também trabalham com reabilitação, vendo o Reinaldo, que trabalha comigo lá no Cefis, ele acompanhou isso aí, estou vendo o John, a Cláudia, enfim, o próprio estresse de reabrir na pandemia, né? A gente seguiu uma série de protocolos que foram discutidos aí, muitos colegas que estão aqui assistindo a gente participou de muitas discussões aí e acompanhamos outros webinars para decidir o que ia fazer, né? Então, a gente chega aqui, vai reabrir em julho, ele me aparece uma nova consulta e eu tô lembrado do caso, falei, ai meu Deus do céu, essa TV aí, como é que faz? Veio sem CDI, não foi feita abordagem contra a arritmia, o que a gente podia fazer, mas ele já tinha saído da fase aguda, já havia condição de trazê-lo. Então a gente optou por fazer um outro teste submáximo, não botei ele para correr, para ver como é que ele ficava e fazer, como a gente de maneira geral, né? A gente teve que estratificar todos os pacientes para ver quem tinha condição de retornar com menor risco de exposição ao vírus, né? E fica aquele dilema de paciente que precisa mais
do retorno à atividade pela condição cardiovascular, a gente, como regra geral, a gente diminui a intensidade para todo mundo. Então, a gente falou, vamos fazer um teste bem baixinho para nesse primeiro mês a gente ver como é que ele fica e vamos discutindo o caso, esperar os próximos exames. Ele fez um teste sem arritmia, não vale a pena botar aqui porque ele não tem condição de comparar com o primeiro, porque eu coloquei ele basicamente para caminhar na esteira, não fiz nada, e a gente começou o programa para ele. Tá? E aí depois, em 10 de agosto, eu faço um novo teste para ele. E tem aqui um novo, o eletro, depois eu vou botar o eletro comparado aqui para vocês verem, de cara o eletro dele já mudou. Tá? Acho que acompanhando esse remodelamento reverso que ele apresentou, né, evolutivamente. Mas um teste tão normal quanto o outro, do ponto de vista das curvas metabólicas. Tá? Então, se quiserem dar uma olhadinha aqui, o eletro de repouso do dia 10 de março, tá? E o eletro aqui do dia 10 de agosto. 5 meses certinho entre um teste e outro. Né? Repara aqui na CM5, como é que está aqui, V5, V6, essa onda T francamente negativa em março, ela já está mais arrumadinha aqui em agosto, quer dizer, teve uma mudança, que a mudança morfológica aparece aqui para a gente, né? D2 também, várias derivações. Impressionante, né, Fábio? Assim, critérios aí no primeiro eletro de sobrecarga importante, Exato. talvez até com strain aí, e com uma normalização completa, né? Então, assim, se a gente pudesse juntar tudo, ele fez eletro, ele fez quadro clínico, ele fez enzimas, né? E teve a biópsia, assim. Ele só não fechou a ressonância realmente, mas ele teve todos os critérios. E a mudança é impressionante, né? Um ventrículo que bate com o que o Celso mostrou. Ele encolhe completamente e normaliza o eletro, né? E nesse teste, né, eu repeti a carga do primeiro teste. Esse sim é um teste comparável ao primeiro, tá? E ele teve uma tolerância maior, tá? Ele tem aqui eu mostro aqui, ele chega a fazer um par, 2 pares aqui de exercício ventricular, mas nada além disso, tá? Umas coisas muito pontuais, tem umazinha ou outra isolada, mas nada que a gente não esteja acostumado e tranquilo de conduzir na reabilitação, né? Aqui lá ele monitorado é outra coisa, mas durante esse período que ele fez ao longo de julho até fazer esse teste, ele não tinha grandes problemas durante as sessões, né? Esse é um resuminho do resultado dele, né? Mostrando aqui, comparativamente, eu vou mostrar depois para vocês aqui, mas tem aqui uma resposta pressórica já fisiológica, né? Uma capacidade muito... Esse sim é um teste máximo, porque eu interrompi pelo cansaço dele, não fui eu que resolvi parar, né? Como foi da outra vez. Eu tenho aqui eu acho que vai ficar um pouquinho apertado, o pessoal vai ter que botar a cara na tela aí para poder ver melhor. Mas para caber tudo numa tela só, eu tive que fazer assim. É a mesma rampa, tá? O mesmo protocolo de rampa, só errei o sexo aí, que é masculino. Mas a medicação, eu até tinha que confirmar, Celso, ele estava com ciclosporina ainda em março, né? Não, aí nesse último teste ele já estava com microfenolato. Então, na coluna da esquerda é o de março, na direita é o de agosto. Ele, em março, ainda estava com ciclosporina, né? Sim, sim, sim. Então, tá aí, as medicações estão aí. Ele fez a TV em março, dessa vez nenhuma arritmia mais significativa. O VO2 dele aumentou, até porque o outro teste era submáximo, né? Mas chama atenção já uma resposta pressórica fisiológica, né? Totalmente ascendente, sem problema nenhum. Mas com todos os sinais motores, melhorou inclusive a classificação funcional dele pela American Heart. Enfim, um caso que deixa a gente feliz aí, né, pela evolução dele, e mais feliz ainda de poder trocar ideia aí com o Celso e com o Marcelo para a gente fazer essa apresentação de uma história bacana. Ele continua lá com a gente e a gente vai acompanhar aí para seguir. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda para a gente bater um papo, saber de algumas questões aí que o pessoal queira saber. Celso, Sim. como é que foi a abordagem dele em relação aí ao anabolizante, hein? Como é que ele se comportou nesse aspecto? Como é que foi a orientação em relação à possibilidade de essa ser a etiologia, né? Isso, na verdade, assim, essa foi de cara a primeira hipótese, né? Todos pensaram em toxicidade por uso de anabolizante, inclusive esse paciente tinha uma coleção no deltóide, tá? Oriunda de aplicações subsequentes de esteroide. Essa coleção, inclusive, foi drenada, tá? A gente levou ele à cirurgia para tirar essa coleção, porque existia uma preocupação de ainda existir metabólitos ativos dentro dessa coleção que persistissem no insulto
é miocárdio, tá? A gente sabe que a evolução da miocardite tóxica, ela, na retirada, ela é melhor do que na retirada do item do mecanismo de toxicidade, ela é melhor, né? Ela evolui de uma forma de uma recuperação mais acentuada, né? E a gente então operou esse paciente. Esse paciente foi inclusive retirado dessa coleção, foi a primeira hipótese. Quando a gente viu que a evolução não estava em linha com essa hipótese, a gente converteu para biópsia, de fato. Mas enfim, ele nunca negou, sempre disse que fez uso, enfim, foi mais ou menos por aí, Marcelo. E mesmo a biópsia, né, Celso, assim, é difícil você chegar a uma conclusão de que realmente aquilo foi ligado, foi relacionado ao esteroide anabólico, né? Mesmo que o indivíduo vá orientado, vai à lâmina, você certamente descreveu isso lá para a turma. Sim. E certamente você não veio nenhum achado, mas mesmo assim, que se fosse tudo negativo, eu acho que o diagnóstico acaba sendo clínico mesmo, né? Na ausência de tudo, você vai ter ali mais um padrão de músculo mais lesado e sem um padrão específico de uma célula identificada. Bom, ele usa muito anabolizante, deve ter sido isso, né? Agora, o interessante do caso é que a gente, seguindo um curso normal, se você não consegue mandar isso, se a gente não consegue fazer esse diagnóstico, ia ficar com a hipótese terapêutica, isso é anabolizante, e não é. Gera um estigma, né, Marcelo? Isso é um estigma. É um estigma. Foi um fator confusional grande no caso. Isso foi uma das grandes discussões em loco no hospital, porque uma parte da equipe clínica entendia que isso poderia ser a causa principal. E eu também, como primeira hipótese, achava que poderia ser a causa principal. E o paciente estava estigmatizado como se ele merecesse, de alguma forma, receber esse diagnóstico, né? E ter uma disfunção, biventricular para sempre. Então, de fato, a gente conseguiu, a família teve condições econômicas de enviar esse material para fora, não é coberto, esse envio do material não foi coberto pelo convênio, é bastante burocrático, você precisa de liberação de Anvisa, de autoridades públicas para imagina na pandemia, né, Celso? Isso pré-pandemia. Acredito que hoje seria inviável. Hoje seria impossível. Hoje seria inviável o envio desse material. Então, esse paciente teve alguns azares e algumas sortes também. Pablo, você quer puxar aí o próximo? Eu acho que a gente está diante até de algumas coisas de mudança de paradigma, até em condução de miocardite, né? Muita coisa aí bacana para discutir. Talvez não tenha tanto tempo, mas se você quiser conduzir alguma coisa... Tem algumas perguntas aqui para o Celso. Qual foi o tempo entre o início do corticoide e o segundo eco? Se foi pensado em anticoagular e como se pensou abordar ataque cardíaco ventricular? Bom, em relação à imunossupressão e o primeiro eco pós-imunossupressão foram cerca de 25 dias. Tá? E esse paciente durante algum tempo, utilizou xarelto durante algum tempo. Tá? Mas depois, com o retorno da função, ficou sem. E sobre a TV, pensou em fazer alguma coisa diferente? Então, na verdade, assim, quando esse paciente, quando o Fábio me comunicou, né, que ele fez uma taquicardia ventricular sustentada, porém com estabilidade hemodinâmica, a hipótese do CDI, ela entrou em pauta, né? Mas a gente sabe, né, que as questões, que a miocardite, a gente tem que ter um delay de 6 meses com relação ao diagnóstico inicial, para que a gente indique ou não, né, na presença de arritmias ventriculares sustentadas, não em morte súbita abortada. O CDI, eu optei por aguardar um pouco a evolução e, como eu sei que ele fez uma taquicardia ventricular já num nível de esforço maior, orientei o repouso e veio a pandemia. Então, acho que houve um delay. Naquele momento, estava bastante inclinado a implantar o CDI e hoje é o que eu acho que é uma discussão interessante para ser feita. Um comentário, Celso, assim, duas coisas assim interessantes, né? Primeiro, você mandar esse paciente precocemente para uma reabilitação, né? Quer dizer, apesar da gravidade do caso, você manda para um serviço supervisionado. Então, esse serviço supervisionado permite fazer um diagnóstico de uma taquicardia ventricular lá na ergospirometria.
Então, a gente só tem o diagnóstico de uma TV sustentada porque o Fábio fez o teste dele. E aí vem a questão do, assim, aí é o bom senso, realmente, que talvez não tenhamos todas as respostas, mas, assim, uma TV muito bem documentada, num paciente, num time de doença, que certamente ainda com um grau de inflamação, que faz uma TV sustentada e o Fábio te diz, olha, não tem nenhuma instabilidade hemodinâmica, eu parei porque, é claro, estou fora aqui de ambiente hospitalar, mas ele foi até o 9º minuto, não fez hipotensão, não sincopou aqui na esteira, e estou aí numa fase inflamatória. Então, assim, o nosso grande medo, claro, é morte súbita. Um jovem que sai de um quadro desse, pô, eu não vou botar um CDI, esse cara vai morrer e a culpa vai ser minha, né? Mas, assim, ele está inflamado ainda e sem instabilidade, sem morte súbita abortada, a gente não tem um critério definido para indicar o CDI. Talvez a gente pudesse, existem alguns relatos do subcutâneo, né? Então, assim, o CDI subcutâneo, que você teria o cabo externo, né, em que você botaria ele de forma temporária, como a gente usa em alguns casos, a gente estudaria a possibilidade de deixar ele protegido numa fase de inflamação, com medo de que ele faça outra TV ou venha desencadear isso. Então, mas assim, eu também não botaria isso, eu também não indicaria isso. Mas se fosse talvez uma TV um pouco que preocupasse o Fábio um pouco mais do que preocupou, talvez a gente pudesse discutir essa linha do CDI temporário, para que a gente pudesse aí deixar ele um pouquinho mais seguro. E agora, com essa fração, eu acho que agora você vai começar a tirar esses bloqueadores do sistema renina-angiotensina. Eu lembro aqui bem a prioridade da manutenção do beta. Existem alguns trabalhos mostrando que a retirada das medicações também é um fator de recorrência. Então, essa é outra dúvida em C aguda, quando a gente pega jovem aí que volta a recuperar a fração de ejeção. Doutor, eu não posso tirar a minha medicação? Essa é uma resposta difícil para nós, né? A gente vem priorizando a manutenção do beta-bloqueador como última droga, ou talvez manutenção para sempre. Esse é um cara adrenérgico, né? Um cara que é da polícia, um cara que usa anabólico, um cara que tem uma carga de estresse toda hora esse cara pode fazer um Takotsubo por aí, depois da miocardite, então, não sei se eu tiraria beta nunca, né? Não tem essa ideia também não, Marcelo. Pois é. Então, assim, muito interessante a forma que a gente chega para o diagnóstico da TV e se a gente estamos discutindo um CDI porque o Fábio viu uma TV. Se não tivesse num sistema de reabilitação, não teria o diagnóstico de TV. Talvez tivesse uma morte súbita até na rua, porque a gente não ia saber o mecanismo e não ia ter essa correlação toda. Então, a importância de, depois de uma alta hospitalar, o indivíduo continuar seguido, e em especial por colegas que consigam se falar, né? Porque senão não adianta, você recebe um laudo lá escrito, e aí? Uma coisa importante, só para frisar, Marcelo, que o Celso não me encaminhou no primeiro momento para a reabilitação, né? O Celso tem alguns pacientes do Celso que estão no programa de reabilitação, ele pediu para o teste mesmo, e aí a gente aventa a possibilidade de, em algum momento na evolução, a gente receber esse paciente lá, né? Que ele estava em fase aguda. Mas, de fato, chamou atenção. E, enfim, acho que o final feliz tem uma sucessão de coincidências aí felizes também no caso dele, né? Essa coisa de dar o repouso e tal, acho que ajudou. O timing foi muito certinho. E foi uma alegria, porque a gente marcou de fazer a ressonância e o teste próximo dessa apresentação, né, Celso? Vamos deixar mais para pertinho. Foi. E corríamos risco, né, de ter o resultado. Podia dar tudo errado, né? Podia dar tudo errado e deu certo. Ficou essa coisa legal que vocês viram aí. Um outro aspecto interessante, vale a pena a gente falar, é as amostras da biópsia, né? Às vezes o hemodinamicista briga um pouco com a gente, principalmente quando o ecocardiografista está em sala guiando a biópsia, né? Isso também é muito importante para evitar lesões de tricúspide, não sei se é tricúspide pelo biótomo, isso evoluiu muito, mas é a quantidade de amostras que a gente tira, né? Então, quanto mais amostras, maior a sensibilidade. Eles pedem, no mínimo, 6 fragmentos.
E o ideal é mandar uns 10 fragmentos, sempre sai um pequenininho, assim. O que sai ali é uma coisa que você fala, meu Deus, sei lá que a gente vai conseguir, com esse pedacinho aqui, dizer tanta coisa, né? Então, a gente fica insistindo para que tenha mais amostras, mais amostras. Nem sempre a gente sabe qual é a parte do ventrículo melhor para biopsiar. Então, é possível que o septo esteja mais inflamado que a ponta, que a parede livre. Existem trials de ressonância guiando, alguns métodos sugerindo o melhor ponto para biopsiar, mas isso não dá. Na prática clínica, isso não rola. Por fazer um exame para ver onde eu vou biopsiar. Isso não é uma realidade. Então, a realidade é tentar tirar o maior fragmento possível e o maior número de amostras possíveis para que a gente possa estudar de uma forma adequada, né? Colocando uma questão, ontem esse paciente esteve comigo, acho que aí é uma questão interessante, é se esse paciente pode continuar com a atividade dele, fim, né? Se esse paciente ele deve ser afastado das atividades policiais ou se esse paciente pode continuar dentro da atividade policial. Acho que isso depois, se tiver um tempinho, vale a pena a discussão. Isso assim, classicamente, né? Quando é atleta, a gente afasta 6 meses, vocês sabem muito melhor que eu isso. Quando é miocardite, a gente acompanha os marcadores, acompanha a ressonância, a gente não teve uma ressonância positiva nesse caso, vai ser difícil acompanhar, o melhor parâmetro vai ser eco, vai ser a troponina, o medo da recorrência, e assim, aí por medo, 3 meses obrigatório. 6 meses eu deixaria ele sem nada, longe da polícia, longe de uma atividade dessa extremamente estressante, para daqui a 6 meses, né, Celso, a gente pensar o que libera para ele, né, com esse tipo de atividade, né? O paciente já está correndo, correndo nas sessões lá, viu? Já. E daqui a pouco a gente bota uma ladeira para ver se ele pode subir morro de novo. Pablo, mais alguma coisa aí? Como é que a gente faz de tempo? A gente tem um minutinho. Se o Marcelo pudesse dar um panorama geral das particularidades da miocardite de célula gigante. Posso sim. Assim, Pablo, a célula gigante é de diferente assim das miocardites em geral, é que ela tem uma suscetibilidade maior a arritmias ventriculares e algumas vezes bloqueios atrioventriculares. Então, sempre que você tem um quadro agudo com esse tipo de evolução, muito evento elétrico, lembra de miocardite de célula gigante. Outra coisa que não bateu nesse caso foi a grande dilatação ventricular que o Celso mostrou. Normalmente, essas miocardites agudas cursam com diâmetros menores, muita disfunção, mas ventrículo pequeno. Então, não dilata tanto. Esse dilatou a beça, isso foi uma surpresa. E sempre procurar que, assim, em torno de 20% a 30% você tem doença autoimune associada. Então, procurar angeítes, Churg-Strauss, poliangeítes, tudo que você puder aí de marcadores, anti-RO, anti-LLO, procurar doenças imunológicas e que na prática clínica frequentemente é negativo, né? É bonito a gente ler lá e tal, mas na hora que você vai ver os resultados, pô, cadê os 20% aqui na minha mão, que ou o quadro é florido de uma doença imunológica, ou vem tudo negativo, né? Nem Hashimoto tinha. Olha aí, nem Hashimoto. Então é difícil, assim, mas tem que procurar. Essa seria, Pablo, assim, as particularidades em relação à célula gigante, né? Tá ok, acho que o tempo se esgotou, está se esgotando, faltou um minuto. Queria agradecer ao Fábio, ao Marcelo, ao Celso, foi excelente o caso. Algumas perguntas ficaram por responder ainda no chat e na ferramenta QIA. Então, eu pediria que vocês dessem uma olhada lá e pudessem responder lá no chat, no QIA. Muito obrigado, foi realmente